O imposto sindical não voltou e eu estou aqui hoje para te explicar o que o STF decidiu e como isso afeta o servidor público. Olha só, pessoal, primeiro vamos entender contribuição sindical no nosso ordenamento jurídico tem 4 espécies. Primeiro, a gente tem a contribuição confederativa. É uma contribuição que vem lá direto da Constituição, do artigo 8º. Ela nunca foi colocada em prática. Depois, a gente tem a contribuição social, que é aquela contribuição que o filiado paga para estar no sindicato, ou seja, ele ser filiado ao sindicato tem um custo que é aquele custo de associação. É como se você pagasse, por exemplo, uma associação e ela está prevista lá na CLT. Depois nós temos outras 2 contribuições. Uma é a contribuição sindical. O pessoal só chama ela de contribuição sindical, que era o imposto sindical, aquele que foi extinto em 2017. Ou seja, hoje ele não é mais cobrado de forma compulsória, mas ele ainda é previsto lá na CLT e o servidor público, por exemplo, ele pode pagar esse imposto desde que ele autorize prévia e expressamente. É isso que o 578 da CLT nos diz. E a gente tem uma última espécie de contribuição, que é a contribuição assistencial. Essa contribuição assistencial, ela está há muito tempo na CLT, lá no artigo 513, a linha E. E eu estou colocando o texto aí na tela para vocês verem como é um texto bem vago, que fala que a contribuição será cobrada de todos. Bom, com o tempo, o pessoal começou a entender que essa contribuição assistencial seria uma contribuição de performance, vamos dizer assim. Toda vez que tivesse um acordo ou uma convenção coletiva, você poderia cobrar essa contribuição assistencial. Ou seja, você tinha que trabalhar, ganhar alguma coisa para sua categoria para ter direito a cobrar essa contribuição assistencial. Porém, o STF ele sempre foi unânime na sua história quanto à orientação de que todas essas contribuições só poderiam ser cobradas de servidores filiados, ou seja, trabalhador filiado ao sindicato, com exceção do imposto sindical, porque ele, como tinha natureza tributária, ele era compulsório já automaticamente. Entretanto, recentemente, com a decisão do STF, que muita gente falou que voltou o imposto sindical, ele afetou justamente essa última contribuição que a gente conversou, que é a contribuição assistencial. Ele entendeu que essa contribuição assistencial, quando houver acordo ou convenção coletiva e desde que é acertado em assembleia, esse valor de contribuição assistencial ele poderia ser cobrado de pessoas não filiadas ao sindicato. Então é essa interpretação basicamente que foi alterada. Não significa que esse imposto é obrigatório. Por quê? Porque o STF falou que é possível a negativa daquela pessoa, trabalhador ou servidor que não seja filiado ao sindicato, se negar. Ele pode se negar a pagar esse valor. Porém, qual que é o problema dessa decisão no serviço público? Atualmente, a gente não tem regulamentada a questão do acordo ou convenção coletiva. Na verdade, a gente tem até uma decisão do STF muito antiga que diz que servidor público não pode fazer acordo nem convenção coletiva porque viola o princípio da legalidade. Ou seja, eu tenho que ter isso legalizado, positivado numa lei para ser um direito. Eu não posso fazer acordo e convenções. E é aí que surge o grande dilema. Vários servidores procuraram a nossa assessoria jurídica, procuraram os sindicatos que nós atendemos para falar que queriam se negar a pagar essa contribuição assistencial. Mas, pessoal, essa contribuição ainda nem existe. Calma. O voto que veio do STF, a decisão do STF, ela pode ser aplicada só para quem é da iniciativa privada, por enquanto. Porque eles têm regulamentado acordo e convenção coletiva. Para o serviço público, como isso ainda não está regulamentado, a gente ainda tem que dirimir diversas dúvidas e nos aprofundar no estudo para saber como seria cobrada essa contribuição assistencial e, de todo modo, realizar os atos que o próprio voto do STF exige para que seja cobrada essa contribuição. Então, servidor, fica tranquilo, você não vai acordar com um desconto na sua folha do mês referente a alguma contribuição de um sindicato que você não é filiado. Para que isso seja minimamente aplicado, pelo menos vai ter que acontecer uma assembleia geral da entidade sindical. Isso tem que ser publicado, tem que ser informado. Então, provavelmente você vai tomar conhecimento para que você se oponha a essa cobrança no momento oportuno. A verdade é que as entidades sindicais e servidores públicos ainda estão tentando entender como que eles aplicariam esse voto do STF. Até porque a legislação não fala de acordo e convenção coletiva. Isso foi uma criação do próprio Supremo Tribunal. Então, a gente tem que
primeiro estudar o caso e ver os pareceres que serão emitidos sobre esse voto, quem sabe até mesmo consultar o próprio STF em alguma medida. No caso, o julgamento ainda não foi finalizado, ele só teve a decisão, mas ainda não transitou em julgado, e quem sabe se alguma entidade de nível nacional questione o STF para buscar esclarecimentos sobre como se aplicaria a contribuição assistencial no serviço público. De todo modo, eu antecipo que, como vice-presidente da Comissão de Direito Sindical aqui da OAB do Mato Grosso do Sul, a gente já iniciou um trabalho para publicar um estudo, publicar um parecer, orientando, tentando desvendar essas dúvidas que surgiram com a decisão do STF. A verdade é que a decisão do STF trouxe muito mais perguntas do que respostas. Além disso, existem outros movimentos políticos paralelos, mas que não tem nada a ver com a decisão. Tem gente que acha que o imposto sindical vai voltar por conta de movimentação política, ou acha que esse voto do STF é o imposto sindical. Honestamente, pessoal, dificilmente voltará alguma cobrança compulsória para os sindicatos. Isso é o que a gente tem sentido com as notícias, enfim, o que o governo fala. Mas a gente precisa entender o que existe e o que pode ser regulamentado. É justamente nesse sentido que vem o voto do STF. Não é uma cobrança compulsória, assim como todas as contribuições que hoje existem para os sindicatos, nenhuma delas é compulsória. O imposto sindical não voltou, não precisa sair correndo para negar o pagamento do imposto no seu sindicato, mandar carta para sindicato, ir no seu empregador, ir na repartição, declarar, preencher algum formulário, porque a contribuição ainda não existe. Fica tranquilo que, conforme as coisas forem acontecendo, eu tenho certeza que você vai ter ciência e vai ser notificado sobre o seu direito. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que tenha tirado as dúvidas sobre contribuições sindicais, o imposto sindical que não voltou. Se você tem interesse em assuntos envolvendo servidores públicos, militares, inscreva-se aqui no canal. A gente posta vídeo toda semana e também acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Um abraço.